Caro amigo, venha para o nosso canal, vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, desta quarta-feira, que continua na quinta, especialmente do jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio contra o Ceará. Dê um like, inscreva-se, participe. Venha conversar conosco, vamos interagir. A sua opinião, você sabe, é muito importante. Pois antes do jogo, a grande discussão do Grêmio, referente ao Grêmio, era a escalação da equipe. Se o Grêmio jogaria com uma equipe mista ou de reservas, jogou com uma equipe de reservas e recebeu a desaprovação de todos, de todos. Ninguém concordou, são raros aqueles que concordaram com o técnico Renato e com a direção do Grêmio. Escalar a equipe, definir este ou aquele atleta, optar por este ou aquele atleta como titular ou como reserva é uma função do treinador. Agora, definir se o time jogará com uma equipe reserva ou titular, isto é uma definição de diretoria. Isso não é o treinador que decide, ele não é o dono do clube. Mas no caso do Grêmio, o Renato é o dono e ele define e pronto, acabou. E ele fez uma definição para este jogo contra o Ceará com uma equipe de reservas e, como disse, surpreendeu aqueles que não o conhecem. Ele foi com os reservas. Ele tem os seus critérios, errados ou certos, mas ele tem critérios. Isto é bom deixar ressaltado. Ele, por exemplo, disse o seguinte: a viagem longa determinou que alguns jogadores, ou a maioria dos titulares, permanecesse treinando e repousando em Porto Alegre. Ora, o voo foi charter, uma viagem de 4 horas. Se fosse em voo comercial, a viagem duraria 10 horas, com permanência em aeroportos, essas dificuldades todas. Então, o primeiro argumento do Renato está derrubado. O primeiro argumento do Renato é insuficiente. Voo charter, ida e volta. Uma outra questão, anotem agora aqui, bem antes. O Grêmio está retornando de Fortaleza para Porto Alegre após o meio-dia, o que é absolutamente correto. Os jogadores jogaram à noite, o jogo foi tarde, eles precisavam descansar. Então dorme de manhã, porque se o Grêmio resolve voltar de madrugada, ninguém dorme. Se o Grêmio volta cedo, ninguém dorme, porque ninguém vai dormir direito no voo ou dormir um pouquinho, acordar e viajar. Medida correta, está certo, Renato? Esta é uma logística legal. Sequência de jogos, diz o Renato, mas a sequência de jogos é para todo mundo, não é só para o Grêmio. Não é só o Grêmio que tem jogos difíceis em uma sequência. O Corinthians tem, por exemplo. Jogou agora com o Galo e já vai jogar com o Grêmio. Então, o Campeonato Brasileiro é assim, isso não é desculpa. Muitos jogos, mas o número de jogos também é para todos. Não há diferença no número de jogos. Prevenção de lesões. É verdade. Mas o Grêmio, nos anos anteriores, fez a mesma coisa e não preveniu lesão nenhuma. Lembrem que o departamento médico do Grêmio vivia lotado e o Grêmio era campeão, foi campeão em lesões nesses últimos anos. Também não resolveu. Argumento do Renato não foi aprovado. Na entrevista coletiva do Renato, ele continua, ele não fala sobre a forma de jogar, ele não fala sobre o sistema de jogo, ele não fala sobre o entendimento da equipe, ele não fala da produção da equipe, não fala. Ele fica tangenciando, ele conversa sobre motivação, mobilidade, descanso. Nós precisamos saber, o Renato é uma rica entrevista para este lado. No lado técnico das questões, não são explicadas. Não são. Por exemplo, nós precisávamos saber ao final da entrevista de ontem, e não foi perguntado, se o Vanderlei ficou treinando saída do gol. Ficou treinando em Porto Alegre, soco na bola, como rebater, como defender uma bola. Porque ele tem rebatido para frente, a observação que fazemos aqui. Ele não falou, Renato, se o Grêmio terá uma saída de trás diferente, como enfrentará o Corinthians, porque o argumento de que o Guto conhece o Grêmio e estava no Ceará foi prejudicial ao Grêmio, é bom dizer que o Thiago Nunes também conhece o Grêmio, então uma dificuldade será maior porque o Corinthians ainda é melhor. Estas explicações são necessárias. Tecnicamente, taticamente, fazer uma avaliação.
da equipe. Dizer que o Jean-Pierre está com problema, é verdade, mas como se soluciona o problema? Como alguém entra em seu lugar e faz aquilo que o jogador pode fazer? Estas são as questões que o Renato não explica. Mas pelo menos ele deixou claro uma coisa, bem claro, que o gramado atrapalhou, mas que ele não vai embora. Está de parabéns o Renato, porque o gramado é ruim para todo mundo. E ele não ir embora é uma segurança para o Grêmio, porque não cria aquele clima criado, aquele clima estabelecido pelo Eduardo Cudê, logo após ter jogado em gramados ruins do Campeonato Gaúcho. E o Cudê verá que no Campeonato Brasileiro também teremos gramados ruins. Um abraço.